Sejam todos bem-vindos ao canal Sem Perfil. Vamos falar de pesquisas, né? As pesquisas podem ser mecanismos muito úteis, muito bons para tendências de mercado, tendências eleitorais e tudo mais, porém elas podem ser muito ruins, podem pesquisar sobre um nada e às vezes algumas são desonestas, porque elas já partem de premissas pré-assumidas e as perguntas são direcionadas para obter as respostas desejadas. São vergonhosas, né? Então há um quê de necessidade de objetividade nas pesquisas. Por exemplo, né? Um exemplo hipotético bem bobo aqui. Você vai lá na Argentina e quer saber do torcedor de futebol. Você vai lá no estádio do Boca Juniors e pergunta: quem marcou mais gols, Pelé ou Maradona? O torcedor de futebol que vai ao estádio lá do Boca Juniors, o argentino, torcedor fanático de futebol, ferrenho, ele sabe, ele conhece os fatos e ele vai falar, na grande maioria, Pelé marcou mais gols do que Maradona, porque isso é um fato, não tem como discutir. Então, você vai poder publicar depois, né? 99% dos argentinos torcedores de futebol acreditam ou sabem que Pelé marcou mais gols do que Maradona. Uma pesquisa totalmente desnecessária, afinal de contas, é um fato, era só pesquisar, né? É só para dar um exemplo. Bom, mas se você colocar algo subjetivo, né? Quem jogou melhor, Pelé ou Maradona? Aí já é subjetivo, né? E aí a esmagadora maioria dos torcedores do Boca Juniors vão dizer certamente que Maradona foi melhor do que Pelé. Isso vai mudar se você perguntar. Por exemplo, você vai até o estádio da Vila Belmiro, em Santos, perguntar quem jogou melhor, Pelé ou Maradona? A resposta vai ser o inverso, né? Porque é um quê de subjetivo no negócio, é óbvio, né? Então, saiu uma pesquisa recentemente, uma pesquisa tola até, né? Porque eu até usei no meu último vídeo só para brincar, para fazer uma brincadeira. Então, a pesquisa dizia assim: entre os eleitores que são muito a favor do Bolsonaro e entre os eleitores que são muito a favor do Lula, então entre as pessoas muito bolsonaristas e muito lulistas, fizeram pergunta, e aí uma coisa estranha, né? Não sei por que perguntar se a pessoa acredita na Terra plana, uma pergunta besta, que não tem nenhuma eficácia, né? É inócua. E aí uma surpresa, né? Que o número de lulistas terraplanistas era maior do que o número de bolsonaristas, e isso é estranho, porque o pessoal lulista adora chamar os bolsonaristas de terraplanistas. Então a pesquisa surpreendeu, né? Agora, teve uma outra pergunta que perguntava: você gosta ou não, você é a favor de ditaduras? E aí a resposta foi que dentre os bolsonaristas, um grupo lá, 20%, disse que gostavam de ditadura. E é lamentável, porque ditaduras são terríveis, né? São horríveis, né? Mas entre os bolsonaristas e dentro do espectro da direita, existe um percentual, e aí a pesquisa aferiu em 20% dos bolsonaristas que gostavam de ditadura, porque existe idiota em todos os meios, né? Existe idiota gordo, existe idiota magro, existe idiota negro, existe idiota branco, existe idiota baixinho, existe idiota alto. Existem idiotas em todas as tipos, existem idiotas, né? Pessoas que gostam, que defendem ditadura no espectro conservador. Claro que existe, né? Ninguém nega isso. Agora, a pergunta feita para o lado do pessoal do Lula, e a resposta foi um número muito menor. Não, os lulistas não gostam de ditadura. O percentual muito menor, então o jornal fala assim: olha, dentre os lulistas, a maior parte existe um número maior de terraplanistas, mas entre os bolsonaristas um número maior de apoiadores de ditadura. Mas aí a pergunta é subjetiva, sabe por quê? Porque é engraçado, né? Tem que ver o que a pessoa entende por ditadura. Porque se você perguntar para o próprio Lula se a Venezuela é uma ditadura, ele diz que não é. Se perguntar se Cuba é ditadura, Cuba é o alvo, Cuba é a meta que eles querem atingir, né? Sim, eles sempre falaram: nós adoramos Cuba, é maravilhoso, é uma ditadura sanguinária.
Eles adoram China. Um dia desses, Gleisi, Lula, Hoffmann e todo o PT estava reunido, toda a cúpula do PT estava reunida com o Partido Comunista Chinês, né? Então eles não entendem que a China é uma ditadura. Então a pergunta virou subjetiva, uma pergunta que não deveria ser. Por quê? Ah, você apoia ditaduras? Não, não apoiamos. Todo esquerdista diz que não apoia a ditadura. Claro que não. O nome da República da Coreia não é República Democrática da Coreia? Claro, é uma democracia a Coreia do Norte. Então aí a pergunta passa a ter um quê de subjetividade, né? Porque no final das contas, todo esquerdista gosta de uma ditadura. O Lula, por exemplo, ele não só gosta, né? Ou veja só a amizade dele com Ortega na Nicarágua, com os Castros e os herdeiros dos Castros em Cuba, ou com o Maduro na Venezuela e tudo mais. Ele adora uma ditadura. E todo esquerdista, e principalmente o lulista, vai adorar uma ditadura. Eles só fingem que eu gosto de democracia, mas no final das contas, não só gostam de ditaduras, como financiam ditaduras. O Lula vive financiando ditaduras amigas com verbas do BNDES, que depois fazemos empréstimos a fundo perdido, o pessoal não paga e a gente que tem que pagar, né? É uma coisa maravilhosa. Então, ali a resposta pode ser, eu não sei qual foi o percentual, vamos dizer que só 5% dos lulistas dizem que preferem a ditadura, mas eles dizem, você tem que olhar na prática, porque no final das contas, se você for levar a sério, se você continuar as perguntas, pergunta assim: Cuba é uma ditadura? Coreia do Norte? China é ditadura? E você vai ver que eles vão se contradizer. E aí você vai ver que eles dizem que não gostam, que não apoiam ditaduras, mas eles não só apoiam, como se deixar eles financiam e querem viver numa ditadura aqui nesse país. Aliás, nós já temos aqui presos políticos, desde que o Lula assumiu o poder, já temos presos políticos, já temos censura, já temos prisões sem o devido processo legal e tudo mais. Então isso demonstra que nós já estamos vivendo dias difíceis aqui no Brasil. Então a pesquisa que saiu lá, né, mostra apenas assim, 20% do pessoal bolsonarista apoia a ditadura. Lamento, ridículo. Agora, esquerdista, basicamente todo esquerdista apoia a ditadura. Então meu grande amigo Diogo, que me fez a pergunta, né, o que é pior, ser terraplanista ou defender ditaduras? O pior, Diogo, é defender ditaduras, e é por isso que a gente precisa se afastar de Lula e todo mundo que o cerca, todo mundo que o apoia, porque ele sim apoia ditaduras. Eu espero que tenha ficado claro, né? É simples desse jeitinho. Algumas pessoas de direita apoiam ditadura. Praticamente todas as pessoas de esquerda apoiam ditaduras e não assumem porque são desonestos intelectualmente, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Até a próxima aí, pessoal.